Olá! Neste podcast, abordaremos algumas características do atual mercado de trabalho no Brasil, onde cada vez mais exige-se um ensino médio para as profissões mais elementares, conhecimento básico de inglês e informática. Porém, devido à desigualdade social no país, nem sempre esses requisitos serão cumpridos durante a vida escolar. O melhor é se dedicar aos estudos, fazer um bom currículo, acumular experiência de trabalho voluntário e se preparar para as entrevistas. Desde 2016, a taxa de desemprego tem crescido, e isso só aumenta a competição para quem deseja se recolocar ou entrar no mercado de trabalho, que nunca foi tão competitivo. A economia de mercado globalizada fez com que as empresas possam contratar pessoas em todos os cantos do planeta. Com o crescimento do trabalho remoto, essa tendência só tende a aumentar. Igualmente, os postos oferecidos pelo mercado de trabalho exigem cada vez mais tempo de estudo, autonomia e habilidades em informática. Dessa maneira, nem sempre aqueles que são considerados como população economicamente ativa têm suficiente formação para ingressar no mercado de trabalho. Se você busca uma recolocação no mercado de trabalho ou começar uma carreira do zero, já deve ter notado que o cenário atual é bastante preocupante. Apesar da dificuldade de manter um crescimento sustentável, os números de mercado de trabalho são positivos em diferentes setores. Como os últimos anos de crise trouxeram diversas mudanças, toda a perspectiva dos contratantes foi colocada em uma nova categoria. Áreas como o setor de beleza, por exemplo, ganham cada vez mais destaques por conta da iminente procura, mesmo em tempos de baixa economia. Outros setores que continuam gerando vagas são engenharia, gastronomia e comercial. Diante disso, saiba que o avanço das questões tecnológicas não mudam a necessidade do mercado de trabalho. Essas atualizações, entretanto, exigem que os profissionais pensem em se especializar em categorias que apresentam um futuro promissor, ao sair da zona de conforto. Os especialistas no assunto são categóricos ao afirmar que a área de tecnologia é uma excelente oportunidade para quem deseja investir em um plano de carreira, por se tratar de cargos relativamente novos. Existem poucos profissionais capacitados e os que oferecem os serviços acabam sendo melhor remunerados. A Lei 13.467, sancionada em julho de 2017, entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, trazendo mudanças na consolidação das leis do trabalho, que se diz respeito à reforma trabalhista, que trouxe algumas consequências para os trabalhadores. Entre elas, o aumento da jornada de trabalho, que passa a ter um prazo máximo de 44 horas semanais, 220 horas mensais e até 12 horas diárias, desde que se respeite as 36 horas subsequentes de descanso, o que pode prejudicar negativamente a saúde dos trabalhadores, podendo desencadear estresse, desgaste e cansaço excessivo, o que aumenta as chances de que ocorram erros e acidentes durante a execução das atividades. A terceirização, que permite a contratação de empresas terceirizadas para a realização de funções relacionadas às atividades principais de um determinado negócio. A maioria das empresas terceirizadas ser de pequeno porte, o que faz com que elas não tenham tantos recursos e acabam investindo muito pouco em equipamentos de proteção individual e segurança do trabalho. A salubridade para as mulheres grávidas e lactantes, que agora podem trabalhar em ambientes insalubres, independente do grau. Para isso, entretanto, a empresa precisa apresentar um atestado médico, garantindo que não haverá nenhum risco para a mulher e nem para o bebê. E o trabalho remoto, também conhecido como home office. A nova lei determina que as empresas assumam as despesas dos trabalhadores e formalizem isso por meio de um contrato. Além disso, agora, o horário feito pelo trabalhador será computado pela quantidade de tarefas executadas por ele. Com o aumento de concentração de renda, o empresário, na busca de mais lucros, poderá contratar mais empregados pelo menor preço. Aqui na região de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, isso já ocorre. A massa de dinheiro a ser desembolsado pelos patrões não vai aumentar, mas o número de empregados contratados sim, o que gera um maior número de pessoas sujeitas e ainda mais concentração de lucro e renda. Lembrando que o trabalho humano é quem gera riqueza no processo simples de alteração da natureza, catalisado pela divisão social do trabalho.
Este aumento no número de empregos e de pessoas empregadas trabalhará para melhorar o índice da economia nacional. O BIP tende a crescer, o desemprego a diminuir e a pressão sobre a previdência social também. O que pode ocorrer, mas o efeito aqui não é tão importante em termos de valores quanto ao que o desemprego mais barato vai gerar. É o número de acidentes de trabalho, em especial em razão de desregulamentação das NRs e o fim do Ministério do Trabalho. Em relação ao salário, a média no Brasil é de R$ 2.261. O salário médio, vale ressaltar, não é obrigatório para os empregadores, mas apenas um cálculo com base nos vencimentos pagos. Neste caso, ocorre a divisão dos ganhos totais da família pelo número de moradores do domicílio. As médias de São Paulo são de R$ 2.866, do Rio de Janeiro, R$ 2.732, em Minas Gerais, R$ 1.928 e em Paraná, R$ 2.488. Não estão tão distantes da média salarial no Brasil. O salário mínimo do Brasil é de R$ 1.045. Um dos pontos que reputo mais relevantes na reforma trabalhista é aquela que altera o artigo 457 da CLT, ou seja, a parte que se refere ao salário dos empregados. Diz o segundo parágrafo do referido dispositivo que não servirá como base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário os valores pagos pelo empregador a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, este não podendo ser em espécie, diárias para viagens, prêmios e abonos, mesmo que habituais. Tal inovação, por um lado, concede ao empregador uma liberdade na gerência de remuneração do empregado, pois podendo instituir parcelas de pagamentos periódicos sem que fique com receio sobre a impossibilidade de futura exclusão e sem um aumento da sua carga tributária. Por outro lado, prejudica o empregado, pois não havendo incidência do INSS, a verba recebida habitualmente não será considerada para fins de benefício previdenciário e ainda não tratará repercussão nas férias, 13º salário e FGTS, diminuindo seus valores. Dessa forma, por exemplo, o empregado poderá uma parcela de 30% sobre o seu salário, título de gratificação de função, mas quando do cálculo da aposentadoria, estes valores serão despesados. Se tal alteração legislativa fará com que as empresas concedam mais prêmios, gratificação e abono, somente o tempo dirá. No entanto, é atender requisitos básicos para a instituição dessas parcelas no contrato de trabalho. Ou seja, quando se tratar de prêmio, mostra-se necessário que o empregado realize um documento onde conste, de forma expressa, a sua instituição, o seu valor, as condições de alcançá-lo, diga-se quanto às gratificações que geralmente são pagas em razão de um reconhecimento por um trabalho, por uma função exercida. Para as ajudas de custo, há de se demonstrar a sua necessidade. E no caso das diárias para viagem, que o empregado, de fato, se ativa fora do restabelecimento do empregador, creio que há necessidade deste cuidado, pois um prêmio, por exemplo, se possui essa natureza se, de fato, ele for um presente, uma retribuição. Caso isso não ocorra, fatalmente ele terá natureza salarial, sendo considerado simples contraprestação pelos serviços prestados, trazendo todas as incidências legais. Assim, não é simples menção no holerite do empregado, que irá conferir a natureza da parcela, mas sim o suporte jurídico que originou o pagamento. Sobre os microempreendedores, aqui no país foi criada uma lei complementar, número 128 de 2008, que abriga como pessoa jurídica. Microempreendedor é a pessoa que trabalha por conta própria e resolve se formalizar enquanto um pequeno empresário. Há uma lista de profissões que podem ser enquadradas nesse regime, como ambulantes, cabeleireiras, borracheiros, editores de jornais e revistas, mecânicos e várias outras. Para ser classificado como microempreendedor individual, o profissional precisa faturar no máximo R$ 81.000 por ano
e não ser sócio ou titular de outra empresa. Será necessário, porém, pagar uma taxa mensal de R$ 47,95 ao comércio ou indústrias, R$ 51,85 para a prestação de serviços, ou R$ 52,81 para o comércio e serviços. Desses valores, 5% são em cima do salário mínimo, mais R$ 1 de ICMS para o Estado, atividades de comércios, indústrias e transportes de cargas interestadual, e ou R$ 5 ISS para o município, atividade de prestação de serviços e transportes municipal. A queda do desemprego no país, que recuou para 11,8%, vem sendo acompanhada do avanço do trabalho informal, que atingiu nível recorde segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O percentual de trabalhadores informais na população ocupada chegou a 41,3%, patamar recorde da série histórica de pesquisa iniciada em 2012, atingindo 38,7 milhões de brasileiros. Os informais representam 40,9% da população ocupada. Esse contingente de informais é composto por pessoas empregadas no setor privado sem carteira, trabalhadores domésticos sem carteira, trabalhadores por conta própria sem CNPJ, empregadores sem CNPJ, além de pessoas que ajudam seus parentes. Além do aumento do desemprego, a crise do Covid-19 e o cenário de recessão também tiveram forte impacto na ocupação, na informalidade, no desalento e na população subutilizada. O país perdeu 7,8 milhões de postos de trabalho em 3 meses. Dos 7,8 milhões de ocupados a menos, 5,8 eram informais. Teve queda de 2,5 milhões de empregados com carteira assinada e 2,4 milhões sem carteira assinada. Queda de 2,1 milhões de trabalhadores por conta própria. A ocupação no trabalho é a menor no nível histórico. Pela primeira vez, menos da metade da população que tem idade para trabalhar está trabalhando e está ocupada. A taxa de informalidade, que agora é de 37,6%, é a menor de uma série histórica. O desalento, que é quem desistiu de trabalhar, bateu um novo recorde, reunindo 5,4 milhões de brasileiros. A população subutilizada atingiu o recorde de 30,4 milhões de pessoas. A taxa de informalidade da economia recuou para 37,6% da população ocupada, a menor desde 2016, quando o indicador passou a ser produzido, reunindo 32,3 milhões de trabalhadores. No trimestre anterior, a taxa havia sido de 40,6%, e no mesmo trimestre de 2019, de 41%. Com a redução no número de trabalhadores informais, que é o grupo que geralmente ganha remunerações menores, o rendimento médio teve um aumento de 3,6%, chegando a R$ 2.460, o maior desde o início da série. Já a massa de rendimento real foi estimada em 200,6 milhões de reais, a queda de 5% à frente do trimestre anterior. Você sabe o que é o trabalho análogo ao escravo? O artigo 149 do Código Penal define trabalho análogo ao escravo como aquele em que seres humanos estão submetidos a trabalhos forçados, jornadas tão intensas que podem causar danos físicos, condições degradantes e restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. A pena se agrava quando o crime for cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Desde a sua criação, em 1940, o Código Penal brasileiro criminaliza a conduta de reduzir alguém à condição análoga à de escravo. Mais de 54 mil pessoas já foram resgatadas em situações análogas à escravidão, desde que o Brasil passou a tomar medidas para combatê-lo. A atual redação do artigo 149 do Código Penal foi formulada por uma alteração legislativa de dezembro de 2003, que serviu para delimitar em que consiste o trabalho análogo ao de escravo no Brasil.
Os conceitos determinados no artigo são interpretados pelos tribunais e pelos fiscais do trabalho à luz do conjunto da legislação brasileira e dos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, o que dá maior concretude aos termos da lei e traz mais segurança jurídica para todos os envolvidos. A escravidão não é algo do passado. Apesar de ter raízes antigas na história, a escravidão persiste ainda em muitas formas, seja mediante o tráfico de pessoas, pela servidão por dívida, pelo trabalho doméstico ou tantas outras, que representam a contemporaneidade do debate. Ao tratar da manifestação da escravidão na atualidade, salienta que a pobreza, a miséria e as desigualdades regionais, que em sua grande maioria ainda são utilizadas como mecanismos justificáveis à prática do trabalho em condições degradantes. Os escravos são vítimas principalmente da fome, que pertencem a grupos muito vulneráveis, mas não dependem mais de cor, obviamente, mas sim da pobreza. São vítimas desse tipo de escravidão mulheres, crianças, pessoas de todas as etnias, como índios, ex-garimpeiros, prostitutas e nordestinos. Tendo em vista que o trabalho nos dias de hoje ainda se apresenta como uma necessidade, os que se sujeitam a essas condições muitas vezes espontaneamente lutam contra a falta de recursos e de oportunidades. Trabalho escravo se traduz no fato do indivíduo não conseguir se desvincular do seu empregador, seja por meio de força ou ameaças psicológicas, algumas vezes sendo forçado a trabalhar sem vontade, estando sujeito a condições desumanas de trabalho. Não significa apenas desrespeito às legislações existentes, mas principalmente a violação de direitos humanos. Não se trata apenas não se trata apenas da repressão da liberdade, mas sim de sua dignidade, visto que todos possuem direito a serem tratados de maneira digna. Quando esse direito é desrespeitado e o indivíduo é tratado como um objeto, e ainda pela não existência do trabalho digno, será caracterizado o trabalho escravo. Eu vou ler uma frase aqui sobre escravidão para todos nós conseguirmos refletir um pouco sobre esse assunto. Nós somos como pássaros que vivem em gaiolas abertas. Alguns já escaparam de suas grades, mas outros estão bem acostumados pelo tempo que passou nelas, que esqueceram de como se voa para a liberdade. Então, eu deixo essa frase aí para todos refletirem aí um pouco sobre a escravidão. Diante da grande vulnerabilidade socioeconômica das famílias brasileiras, aprofundada pelo impacto da pandemia do novo coronavírus, o número de crianças exploradas pelo trabalho infantil pode aumentar no país. A grande consequência é denunciada pela campanha nacional Covid-19, agora mais do que nunca protegeu nossas crianças e adolescentes do trabalho infantil, protagonizada pelo Ministério Público de Trabalho. De acordo com o IBGE de 2016, mesmo proibido, o trabalho infantil no Brasil atinge mais de 2 milhões de meninos e meninas entre 5 e 17 anos. Somente em 2019, das mais de 159 mil denúncias de violação dos direitos humanos recebidas pelo Disque 100, cerca de 86 mil tinham como vítimas crianças e adolescentes. Conforme informações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mais de 4,2 mil desses registros eram relacionados ao trabalho ilegal de crianças e adolescentes. A campanha traz também dados que mostram o racismo. As crianças negras representam 60,7% da mão de obra precoce no país. Quando se trata de mão de obra infantil doméstica, esse índice aumenta para 73,5%. Sendo mais de 94% meninos. Não são apenas trabalhos remunerados que caracterizam a exploração infantil, mas também a inversão de papéis dentro da família. Quando as crianças são responsáveis pelos irmãos e parentes, limpar e ou cozinhar, bem como nas zonas rurais, com o trabalho nas plantações de cultivo, no cuidado de animais, nas feiras, etc. Nas zonas rurais, por exemplo, pai e mãe vão para a lavoura trabalhar e, para economizar contratações de mão de obra, utilizam as crianças.
Assim, os filhos mais velhos precisam dar conta de cozinhar e cuidar dos seus irmãos mais novos. Essa costuma ser uma atitude passada de geração para geração. Assim, as crianças abdicam parte da sua infância para ajudar os seus pais. Há ainda os casos mais evidentes de exploração do trabalho infantil, como o comércio no trânsito, o tráfico de drogas, a prostituição, a esmola, a porta, os serviços como enxate de exercícios para crianças e adolescentes. E para diminuir o trabalho infantil, algumas pessoas falam que o trabalho infantil serve para deixar as crianças e adolescentes longe do mundo das drogas, mas o que deixaria mesmo as crianças longe do mundo das drogas é a educação integral, o acesso ao lazer, à cultura, e não o trabalho em si. A multinacional brasileira de tecnologia CIT vem tentando, sem sucesso, preencher 500 postos de trabalho para as unidades de Campinas e de Belo Horizonte, com salários que vão de R$ 9.000 a R$ 10.000 por mês. Em São Paulo, o aplicativo de entregas Rap, que diz crescer 35% ao mês há 2 anos, já aponta como seu principal desafio encontrar funcionários para sustentar essa expansão. Para especialistas, o apagão da mão de obra qualificada no Brasil chegou a um ponto que pode se tornar um fator limitador ao crescimento econômico. Uma pesquisa feita pela empresa de recursos humanos Korn Ferry com executivos de empresas no país mostra que, no ano que vem, já haverá um déficit de 1,8 milhão de pessoas para vagas mais especializadas, considerando-se tanto as vagas abertas quanto as que vão ser preenchidas por empregados sem a qualificação considerada ideal. Esse número deve crescer a uma taxa de 12,4% ao ano, até alcançar 5,7 milhões de postos com funcionários sem competência ideal ou vagos até 2030. O Brasil vive uma severa carência de mão de obra especializada. O setor industrial brasileiro enfrenta um paradoxo. Num país com 11,6 milhões de desempregados, metade das fábricas do país diz ter dificuldade para encontrar mão de obra qualificada. Os dados integram um estudo da Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgado nesta terça-feira. Em 2011 e 2013, quando o levantamento similar foi realizado, 66% das empresas do setor industrial reclamavam de falta de trabalhadores qualificados. A redução na fatia das fábricas, que diz não encontrar mão de obra qualificada de 2011 para cá, é explicada pela crise econômica, segundo a CNI. Com a recessão em 2015 e 2016 e a lenta da economia nos anos seguintes, muitas indústrias reduziram o quadro de funcionários e deixaram de contratar. A pesquisa da CNI ainda apontou que as empresas têm dificuldade em encontrar mão de obra qualificada em todos os níveis, mas nos cargos de produção essa é a barreira maior. Pelo levantamento feito, 96% das empresas reportaram dificuldade em contratar operadores qualificados e 90% disseram que o maior desafio está em encontrar técnicos capacitados. Na leitura da CNI, são dois os fatores que colaboram para um quadro tão ruim. Primeiro, o Brasil tem um nível educacional muito ruim. Em dezembro, o último resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA na sigla em inglês, mostrou que o país caiu no ranking mundial de educação em matemática e ciências e ficou estagnado em leitura. Segundo, a formação do ensino médio é considerada bastante generalista. Os sites utilizados na pesquisa foram Toda a Matéria, Mercado de Trabalho, Futura, Como está o mercado de trabalho no Brasil, site da Justiça do Trabalho, primeiro ano de reforma trabalhista, efeitos, blog da Universidade Unopar, afinal, qual é a média salarial do Brasil hoje? Meu sucesso, o que é e como funciona o microempreendedor individual. G1, trabalho informal avança para 41,3% da população ocupada e atinge nível recorde de IBGE. Conectadas é uma revista de direitos humanos. Como a lei brasileira define o trabalho análogo ao escravo. Toda a matéria, trabalho infantil no Brasil. Revista Exame,
Falta de mão de obra especializada pode limitar o crescimento do Brasil. E o nosso grupo é Amanda Helena Pereira, número 2, Gabriele Vitória Gomes, número 7, Maria Alice Moreira Furlan, número 17, Pedro Henrique Crispim Oliveira, número 23 e Rodrigo Aparecido Pereira Filho, número 33. Muito obrigada por assistir.